Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje começarei uma série diferente. Nesta série farei uma simulação de uma guerra entre a famosa OTAN, que é formada pelos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Polônia, Espanha, Portugal e um monte de outras nações. E a OTAN também lutará contra os BRICS, que é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que farei é apenas uma simulação e não estou fazendo apologia à guerra. As pessoas de que lhe falarei não são reais e usarei imagens de personalidades já mortas para que não fiquem sem imagem nos momentos em que falarei dessas personalidades dessa simulação. As imagens que usarei são de acontecimentos do passado. Se gostarem, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Simulação OTAN vs BRICS, Episódio 1. No dia 7/9 de 2025, ocorreu uma reunião com os membros da ONU. Nesta reunião, os Estados Unidos fizeram a exigência ao Brasil. A exigência era a desmilitarização da Amazônia. Já os russos fizeram a exigência da retirada das suas tropas da Ucrânia. Essas tropas estavam lá já há algum tempo. Como é óbvio, tanto o Brasil quanto a Rússia negaram o pedido dos Estados Unidos, com a reunião terminando num clima de alta tensão. E para piorar, os Estados Unidos enviaram 3 porta-aviões, incluindo o novíssimo e supermoderno porta-aviões Gerald R. Ford, para a Guiana Francesa, obviamente com a permissão da França. O objetivo americano era amedrontar o governo brasileiro, para que atendesse às exigências feitas por eles. Mas o tiro saiu pela culatra, pois o aumento da tensão Estados Unidos e Brasil. Como resposta, o Brasil tomou a decisão de investir 120 bilhões de dólares. O dinheiro virá da exploração de petróleo e também virá do dinheiro dado pelos chineses, pela concessão dada aos chineses para a exploração de certos recursos naturais brasileiros, como ferro, carvão e a parte da madeira da Amazônia. Esse investimento será aplicado na área militar. A Força Aérea Brasileira irá comprar 150 caças Sukhoi Su-57 russos e 200 caças Chengdu J-20 chineses. A Força Aérea Brasileira também comprará 500 helicópteros Kawasaki Mi-24 e Elibras Pantera, para além de 100 aviões de transporte KC-390. Com essas compras, a Força Aérea Brasileira passará a contar com 1.400 aviões, a maioria dos quais são de transporte, treino, e no dia 27/3 de 2026, a OTAN enviaria uma grande força composta por 5 porta-aviões, outros 50 navios e cerca de 450 aviões e 580 mil soldados para as Malvinas, com a OTAN parando de realizar comércio com o Brasil, forçando o Brasil a comerciar com a Rússia, China e até com a Coreia do Norte, que são inimigos dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os russos e chineses acelerando o processo de fabricação e entrega dos caças pedidos pelo Brasil, com o Brasil já contando com 75 caças Sukhoi Su-57 e 91 caças Chengdu J-20. Os Estados Unidos, achando que não estava bom com as sanções já feitas ao Brasil, realizaram um bloqueio contra o Porto de Santos para forçar o Brasil a acatar as exigências. O presidente do Brasil, que naquela época era Felipe Guest, num tom de raiva, deu uma ordem para atacar o bloqueio dos Estados Unidos, com o ataque do Brasil sendo realizado por 15 caças Sukhoi Su-57 e 20 caças Chengdu J-20, para além de 70 aviões Super Tucano.
O ataque começou às 2 horas da madrugada do dia 20 de 5 de 2026, com 2 destroyers e um navio de apoio, todos sendo afundados, e com outros sendo afundados, com 5 supertucanos derrubados e com algumas outras aeronaves brasileiras sendo apenas danificadas. O ataque brasileiro surtiu efeito, com o bloqueio dos Estados Unidos sendo obrigado a ser cancelado, com o Brasil perdendo apenas algumas aeronaves. Os Estados Unidos não esperavam por um ataque brasileiro, sendo pegos completamente surpresos. A partir desse dia, tudo mudaria. Se gostaram, deixe o seu like. E me desculpe por qualquer problema, eu ainda sou novo nessa área de simulação.